Ademir Suarana, mais uma aula de biologia para o nosso projeto da Central do Enem, uma iniciativa do Governo do Estado, com o apoio da Secretaria de Educação. Divido a disciplina com o professor Ricardo Otero, que trabalha paralelamente outros tópicos dentro da biologia. Hoje a gente vai trabalhar histologia animal, o tecido epitelial glandular, um tecido muito importante, responsável pela secreção de substâncias dentro do nosso corpo, fora do nosso corpo, dentro do nosso sangue, fora do nosso sangue. Vamos ver as diferenças entre essas estruturas e, principalmente, as suas funções mais efetivas, as suas funções mais relevantes. Tá legal? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Tecido epitelial glandular. Antes de mais nada, nós precisamos saber que todas as nossas glândulas, elas são invaginações do nosso tecido de revestimento. Então, nós temos aqui, por exemplo, a epiderme. Essa epiderme, ela é responsável pela proteção do nosso corpo, mas além de ser responsável pela proteção do nosso corpo, essa epiderme, ela promove a entrada no tecido adjacente, no tecido ao lado. Essa entrada recebe o nome de invaginação. Então, o nosso tecido de revestimento invagina e forma os nossos tecidos glandulares. Bem, as glândulas são formadas por invaginação dos nossos epitélios. Para ficar bem íntimo esse conteúdo, pensa em epitélio como qualquer estrutura de revestimento, dentro do corpo ou fora. Dentro da boca, dentro da uretra, dentro do canal vaginal, dentro do canal retal, dentro do estômago, dentro do intestino, dentro do coração, nós temos epitélios. Então, epitélios são camadas de revestimento. Se essa invaginação formar ductos, essas glândulas que nós estamos originando são chamadas de exócrinas. Esse exo significa fora do sangue, então nós estaremos formando glândulas que farão secreção fora do sangue. Se esse processo de invaginação estiver conectado a vasos sanguíneos, nós estamos formando glândulas endócrinas. Quer dizer, endo significa dentro, secreção para dentro do sangue. E essa secreção para dentro do sangue, a gente vai chamar de hormônio. Eu preciso entender que os hormônios, eles são mensageiros. São substâncias químicas, normalmente proteínas ou lipídios, gorduras, que servem para mandar uma mensagem para um grupo de células. Então, quando a gente pegar uma questão que estiver tratando de hormônio, eu penso, hormônio é um mensageiro. Ele leva uma informação específica para um determinado grupo de células. E eu penso nesse grupo de células com o termo células-alvo. São as células que recebem a informação do hormônio. Formação das nossas glândulas. Pessoal, nesse primeiro desenho, nós temos o epitélio, um revestimento, e a gente percebe que as células estão começando a entrar. Esse tecido que eu estou apontando com o cursor é o tecido adjacente, é o tecido conjuntivo, que tem várias ramificações, várias classificações, mas, de uma maneira geral, ele é responsável pelo preenchimento dos espaços no nosso corpo. Nesse segundo desenho, a gente percebe que as células estão invadindo cada vez mais, estão invadindo o tecido adjacente cada vez mais, até o ponto em que ela se transforma em uma glândula. Olha o detalhe agora. Se esse ducto se mantiver, olha o destino da secreção. Não está caindo dentro do tecido conjuntivo ou dentro da corrente sanguínea. Está saindo e normalmente sai e cai fora do nosso corpo ou dentro de uma cavidade corporal. Essa glândula que está mantendo esse ductozinho, que está secretando para fora do sangue, ela recebe o nome de exócrina. Agora, se essa glândula mantiver um contato muito íntimo com os vasos sanguíneos, essa glândula vai liberar o seu produto de secreção dentro do vaso sanguíneo. Esse produto de secreção vai para um local específico e ganha o nome de hormônio. Então, essas glândulas são chamadas de exócrinas. Os hormônios são substâncias tão específicas e tão peculiares do nosso organismo que a gente precisa dar uma atenção a eles.
Apareceu hormônios na nossa leitura, apareceu hormônios nas nossas questões. O que eu penso? Ele tem natureza proteica ou lipídica. Então, os hormônios, na grande maioria, são proteínas. Mas existem os hormônios esteroides, que são aqueles hormônios que ativam funções sexuais no nosso corpo, que são de origem lipídica, como testosterona no homem, estrógeno e progesterona na mulher. Quando nós tratamos de questões sexuais, não quer dizer o ato sexual em si, quer dizer a estrutura do nosso corpo modifica-se. Eu consigo identificar um homem e uma mulher pela estrutura do corpo. Quer dizer, isso foram efeitos dos hormônios sexuais. O interesse sexual de uma pessoa, o comportamento dela, as atividades que ela realiza no seu cotidiano são desencadeadas pelos hormônios sexuais. Os hormônios circulam por todo o nosso organismo. Não quer dizer que ele vai agir sobre todo o nosso organismo, mas ele roda, circula por todo o nosso organismo, mas atua apenas nas células-alvo. Somente as células-alvo recebem a informação dos hormônios. As células-alvo, elas apresentam proteínas que se comunicam com os hormônios. Então, os hormônios, por serem proteínas também, eles conectam-se às células-alvo. Conectando as células-alvo, esses hormônios ordenam ação ou desativação. Uma célula pode ser estimulada ou pode ser inibida por um hormônio, dependendo da necessidade do nosso organismo. As nossas glândulas exócrinas são as glândulas que liberam o seu produto de secreção para fora da corrente sanguínea. As glândulas exócrinas, elas têm 3 tipos de classificação. Elas podem ser chamadas de holócrinas, merócrinas e apócrinas. Então, nós temos 3 classificações para as glândulas exócrinas. Vamos a elas. As glândulas exócrinas podem ser chamadas de holócrina. O que significa isso? O produto de secreção da glândula contém células da própria glândula. Então, é como se a célula se auto-secretasse. A célula se auto-elimina. Depois, nós fazemos a reposição das células dessa glândula. Então, aqui nesse desenho, ele vai demonstrar células em processo de mitose. Então, o processo de reposição celular, o processo de recuperação dessa glândula é muito acelerado, porque essas células saem junto com o produto de secreção da glândula. Um exemplo de glândulas exócrinas holócrinas, as glândulas sebáceas. As glândulas que liberam a oleosidade do nosso organismo, que serve para proteção e lubrificação do nosso corpo. Outra classificação da nossa glândula exócrina, ela pode ser classificada como merócrina. As merócrinas liberam somente sua secreção, não liberam células, somente a sua secreção. Então, a gente tem aqui a glândula merócrina, que libera apenas o seu produto de secreção. Sempre lembrando um detalhe, pessoal, se a estrutura é responsável por secreção, ela sempre terá uma grande quantidade de retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Já foi questão de prova várias vezes em vários vestibulares. Célula que faz secreção, quais são as organelas citoplasmáticas? Retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Exemplo de células merócrinas que liberam apenas o seu produto de secreção, o pâncreas e a glândula sudorípara. Poxa, o pâncreas é uma glândula exócrina? Sim, galera. O pâncreas, ele tem dois papéis. Ele tem a secreção exócrina e a secreção endócrina. Então, o pâncreas, ele tem porção exócrina e porção endócrina. Libera também no sangue hormônios. A porção exócrina do pâncreas é classificada como merócrina, porque libera apenas o seu produto de secreção. E esse produto de secreção são as enzimas do suco pancreático. Ok? E nós temos também as glândulas exócrinas, classificadas como apócrinas, que são aquelas que liberam secreção junto com parte do citoplasma celular. Enquanto as glândulas holócrinas liberam parte da célula vai junto, aqui na glândula apócrina eu vou liberar produto de secreção, a substância que a célula produziu, e vou liberar também partes do citoplasma celular.
eu não libero a célula. Na glândula holócrina, eu libero a célula sai junto. Na glândula apócrina, não, sai parte da célula, parte do citoplasma. Exemplo, as glândulas mamárias. Então, a gente percebe o porquê da constituição rica do leite materno. O leite materno é tão rico em substâncias nutritivas porque, além dele conter o seu produto de secreção, ele ainda tem partes da célula da mãe. Então, a mãe passa parte das suas células para os seus filhos. Tá? Então, daí, o grande potencial nutritivo do leite materno. Nós temos outras glândulas que são apenas uma célula. Uma glândula formada por apenas uma célula. Essa glândula, ela pode ser chamada de glândula unicelular ou pode ser chamada de glândula caliciforme, por causa desse formato de cálice. Aqui seria a base do cálice, aqui seria a parte que a gente coloca o líquido, tá bom? Essa glândula é chamada de glândula caliciforme. Onde é que nós encontramos? Muito na estrutura gástrica do nosso estômago, na traqueia e nos brônquios. Glândulas caliciformes são glândulas que fazem a secreção de muco. Muco é aquela substância pegajosa que nós usamos para a proteção do nosso corpo. Então, nós temos produção de muco no estômago, produção de muco na traqueia e nos brônquios. E quem produz? Glândulas caliciformes. Olha, um outro formatinho dela. Isso aqui, uma grande quantidade de vesículas de secreção, e aqui a gente tem uma grande quantidade de complexo de Golgi e temos uma grande quantidade de retículo endoplasmático. Preste atenção que o retículo endoplasmático é o que fica mais próximo do núcleo. Então, o retículo endoplasmático, ele fica tendo suporte do núcleo porque ele é responsável pela produção de proteínas. Então, o núcleo é o produtor de RNA. Ele fica bem próximo para que ele desencadeie esse processo de síntese proteica. Glândulas anfícrinas ou mistas. São glândulas que liberam produto de secreção dentro e fora do sangue. A parte da glândula que libera dentro do sangue é endócrina. A parte da glândula que libera fora do sangue é exócrina. E os nossos principais exemplos são pâncreas. Dentro do sangue libera insulina e glucagon. Fora do sangue, suco pancreático. Outro exemplo, testículo. Dentro do sangue, libera testosterona. Fora do sangue, libera espermatozoides. Ovários. Dentro do sangue, libera estrógeno e progesterona. Fora do sangue, libera o ovócito. Então, nós temos 3 exemplos principais de glândulas anfícrinas. As glândulas salivares, pessoal, elas são exócrinas. Elas liberam saliva dentro da boca, mas não é dentro do sangue. Então, é uma glândula exócrina. Beleza? E para que a gente fixe melhor esse conteúdo, eu separei rapidinho aqui algumas questões para a gente conversar. A figura abaixo representa uma célula caliciforme presente na parede do intestino, a qual é secretora de muco, proteínas associadas a polissacarídeos. Assinale o que for correto sobre os constituintes celulares. Número 1. A porção apical da célula, que é a porção de cima, apresenta principalmente vesículas secretoras que eliminam seus conteúdos fora da célula por exocitose. Correto? Eu tenho aqui vesículas secretoras que saem da célula, vão para a cavidade intestinal, vão para a cavidade da traqueia, vão para a cavidade dos brônquios. Então, sai da célula, sai por exocitose. Correto é o número 1. 2. Os ribossomos, B de bola, não são ribossomos, B de bola, pessoal, são mitocôndrias, tá fora. 4, as estruturas A e D. A, olha, A e D. D são retículos endoplasmáticos rugosos. A, retículo endoplasmático liso. Então, vamos lá. As estruturas A e D são pouco abundantes em células animais secretoras. Não, pelo contrário. Retículo endoplasmático, seja liso, seja rugoso, são muito abundantes. Número 8, a principal função do retículo endoplasmático rugoso é a síntese de proteínas, correto? E ele é muito desenvolvido em células que têm função secretora, correto? Então, nessa primeira questão, nós temos aí as alternativas corretas, 1 e 8, dando um total de 9. Vamos para a nossa segunda questão, galera. Olha aqui.
Segunda questão, a representação esquemática da localização e a estrutura de uma célula secretora. O número que não corresponde à estrutura indicada é número 1, vesícula de pinocitose. Pessoal, número 1 está saindo. Então, seria vesícula de secreção, vesícula de exocitose, não de pinocitose. Pinocitose é a entrada na célula de substâncias líquidas. Então, a incorreta é a letra A, vesícula de pinocitose. Não pode ser vesícula de pinocitose, porque não está entrando na célula, está saindo. E na saída eu chamo exocitose, para a substância sólida ou líquida. E para a gente terminar, os tecidos são um conjunto de células que atuam de modo integrado no desempenho de determinadas funções. Nos animais, há 4 tipos de tecidos: epiteliais, como a epiderme, que reveste a pele; conjuntivos, como o tecido ósseo; musculares, como o tecido cardíaco; e o nervoso, constituinte do cérebro. Os tecidos epiteliais são classificados em epitélios de revestimento e de secreção ou glandulares. Como exemplo de epitélios de revestimento, temos a epiderme, que protege a pele contra agentes físicos, químicos e biológicos. E o epitélio intestinal, atuante na absorção de nutrientes resultantes da digestão. E como epitélios glandulares, citam-se as glândulas sudoríparas, que ao produzirem suor, evitam o superaquecimento corpóreo, e as glândulas mamárias, indispensáveis na amamentação dos recém-nascidos. De acordo com o texto, o tecido epitelial está associado a mais de uma função. Dentre essas, é possível constatar as seguintes. Então, ele entrega um texto para a gente, que é importantíssimo você prestar atenção, porque as nossas respostas estão aí no texto. Letra A. Tecido epitelial é responsável pela absorção de nutrientes? Sim. Sustentação corpórea e condução nervosa? Não. Fora as 2 últimas. B de bola. Contração muscular? Não. É músculo. Condução nervosa? Não. Sistema nervoso. Relaxamento muscular? Não. É músculo. Fora a letra B. Letra C. Revestimento corporal? Correto. Condução de impulsos elétricos? Errado. Absorção de nutrientes? Correto. Está fora a letra C, por causa de condução de impulsos. Letra D, transporte de gases respiratórios? É errado, é o sistema conjuntivo que faz isso. Sustentação corpórea, tecido ósseo, tecido conjuntivo, está fora. Defesa corporal, sistema imunológico, conjuntivo, está fora. Letra E, proteção corpórea? Correto. Absorção de nutrientes? Correto, é o epitélio do intestino e do estômago. E a secreção de substâncias? Correto, então o melhor gabarito seria a letra E. Pessoal, um grande abraço a todos vocês, uma boa preparação e até o nosso próximo encontro. Valeu!